Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nós estamos cantando uma verdade da nossa fé. Deus é onipresente. Você pode falar isso para você mesmo. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, principalmente dentro do nosso coração. Você crê nisso? Eu peço a graça do Espírito Santo para você, nesse acampamento, fazer a experiência dessa verdade. É diferente. Isso só vai acontecer com a graça. Então, se você está com a palavra de Deus, pegue comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículos 4 a 7. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. O tema dessa pregação: o homem criado pelo amor e para a vocação do amor. Criado pelo amor porque Deus é amor. São João vai nos falar. Uma outra verdade que precisa cair no nosso coração, iluminado pela fé, iluminado pela graça, para que todos nós possamos fazer a experiência desse amor, o amor caridade, é o amor ágape. Eu não estou dizendo aqui das paixões, de sentimento, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco, mas é o amor que é Deus. Deus é amor, e por isso Ele criou a cada um de nós por amor. Eu partilhava agora com o irmãozinho nosso aqui da comunidade, ali embaixo, se Deus pudesse, isso é hipoteticamente falando, se Ele pudesse parar de pensar em você ou em mim, desapareceríamos no ato, como se nunca houvesse existido. Essa verdade, ela precisa cair no nosso coração. Deus nos criou porque Ele ama. Deus pensou em nós antes da criação do universo. Nós já existíamos dentro do coração de Deus, do querer, da vontade de Deus, na sua inteligência infinita. Deus desejou a cada um de nós, mesmo se você foi fruto de um pecado, mesmo se você ouviu falar, foi por um acaso que eu nasci, eu não queria que você tivesse nascido. Creia, Deus quis a tua vida, e você pode aplaudir essa verdade. Deus quis você. É esse amor que vai curar o nosso coração ferido. Preste atenção, é o amor de Deus que pode curar as nossas carências. Não estamos no acampamento curados para amar? É o amor de Deus, é a certeza, é a experiência, não é um ato simplesmente da minha vontade, é Deus que me ama e eu preciso fazer uma experiência profunda de Deus na minha vida. Apesar, como nós ouvimos a oração tão profunda, apesar dos nossos pecados, Deus ama a cada um de nós. Nós somos criados pelo amor, por Deus e para a vocação do amor. Como eu dizia, é um amor que exige sacrifício. Deixa isso ser gravado no teu coração e no meu coração. O amor que Deus nos pede, que é um amor a partir da virtude teologal, a caridade, aquilo que São Paulo fala que é o vínculo da perfeição. Esse amor é exigente, esse amor é sacrifício. Então, por que eu não consigo amar?
Por que eu não consigo viver essa linda vocação de Deus para a minha vida, de amar primeiramente a Ele, como acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento da lei de Deus, mas amar o próximo como a mim mesmo? O que acontece dentro da minha alma? O porquê que eu preciso tanto dessa cura na minha alma? Se Deus fez tudo perfeito, quando Deus criou Adão e Eva, fez perfeito. Havia uma harmonia tão profunda na criação, entre o homem consigo mesmo, havia uma harmonia interior, tudo estava ordenado, tudo estava ali curado. O que aconteceu? Por que que nós vivemos dificuldade em amar, em perdoar? O porquê que o Ricardo tem dificuldade de aceitar o outro com as fraquezas? O porquê que eu tenho tanta facilidade de julgar, de criticar, de condenar a pessoa quando ela erra? Por que está tudo desajustado, já que Deus fez tudo perfeito? Adão, ele tinha, tanto é que ele vivia uma certeza, a presença de Deus, a harmonia era tão grande, que ele conversava com Deus, ele experimentava Deus, não tinha dificuldade de entender as verdades, ele não tinha dificuldade de colocar a sua vontade para a prática das virtudes, não tinha essa desordem. A sua inteligência não era obscurecida, que São Paulo vai falar em Carta dos Efésios, capítulo 4, versículo 18. Justamente porque nós nos perdemos, usamos mal a nossa liberdade. Deus fez tudo perfeito. Havia uma harmonia entre o casal. Havia harmonia então com Deus, consigo mesmo e com o outro. Primeiramente, aprenda uma coisa: eu só vou me converter se Deus me converter, diz o profeta Isaías. Eu só vou me converter se Deus me converter. Parte de Deus é desse amor, não é da busca nas pessoas, dos prazeres, de uma autoajuda. Não é a partir do poder de Deus, é o único que pode reestruturar a nossa alma que está doente, meu irmão e minha irmã. Põe a mão no seu coração, feche os teus olhos, eu convido a você fechar os teus olhos, e diga comigo assim: Senhor, cura-me com o orvalho da tua graça, as feridas da minha alma, que está doente. Eu lhe peço, Senhor, cura a minha alma doente, para que, sufocando os maus desejos, eu possa chorar os meus pecados. A cura começa primeiramente pela graça de Deus. Eu pregava quinta-feira no Sorrindo para a Vida essa passagem de João 15, 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus nós não podemos realizar nada. Aprenda isso. Precisamos reconhecer que a nossa alma está enferma. Se não existir essa humildade, e falar a verdade é humildade, se não reconhecer que somos pobres, necessitados e dependentes da graça de Deus, porque por nós mesmos eu não vou ter sucesso, por mim mesmo eu não vou conseguir fazer nada, não é pelo meu esforço, é pela graça de Deus.
Entenda isso, a ajuda vem do alto, e não é uma autoajuda, a ajuda vem de Deus em nossa fraqueza. Eu sou fraco, eu dependo de Deus, eu dependo da graça de Deus, porque a minha alma está doente e eu não consigo amar um amor exigente, eu não consigo me sacrificar pelo outro, porque existe o amor próprio doente em nós, o egoísmo, fruto das paixões. E se tudo isso não for ordenado, fortalecido pela graça, eu não vou conseguir dar um passo em favor do meu irmão, não vou, ou vai ser algo movido pelos meus sentimentos, e cuidado, esse negócio eu te amo, ama coisa nenhuma. O amor não é sentimento, não é baseado na emoção, é de sacrifício. Só que a nossa alma está desajustada, então eu preciso falar: Senhor, para que sufocando os meus maus desejos, eu possa primeiramente chorar os meus pecados, confessar diante de Deus as nossas misérias, se entregar, porque diz a palavra de Deus que Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Então eu preciso reconhecer: eu não posso nada, Senhor, eu não sou nada, Senhor. Só que por causa da soberba, em todos nós existem os vícios, que são os pecados capitais, sem exceção. Em todos nós existem os vícios, existe o pecado, existe a soberba, que é o pior de todos, a autossuficiência, de querer viver sem Deus. Foi isso que Adão escolheu. Quando Adão escolheu o pecado, ele disse: eu quero viver independente. Por isso que o pecado mortal é seríssimo, porque eu expulso essa graça da minha vida. E aí a graça que veio para curar a minha vida, dar harmonia, colocar-me na vida de Deus, ou melhor, a vida de Deus em mim. Eu estou morto, eu torno inimigo de Deus novamente. Então eu preciso da graça. Nós precisamos chorar diante de Deus as nossas misérias, para que Ele envie graças, para que Ele envie o seu amor. Que é só dessa maneira que a nossa alma vai caminhar segundo a vontade de Deus. O amor é exigente. Presta atenção no que diz a palavra. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você pode aplaudir a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vocês viram como a palavra é exigente, como o amor é exigente. Não tem nada a ver com paixão. Você viu que não tem nada a ver com sentimento? Quantos casais que se separam, que falam assim: eu não amo mais a minha esposa, eu não sinto nada. Mas, bendito de Deus, não é para sentir, é para amar. É para sacrificar a sua vida agora em relação à sua esposa, e vice-versa. Quem disse que não é porque nós estamos dominados pelas paixões desordenadas? Já eu explico. Então o amor é exigente. A graça, ela vai curar as feridas do pecado em nossa alma. Mas eu preciso cooperar com essa graça. Sabemos que até a nossa cooperação é graça de Deus. A nossa parte é mínima. É só não colocar obstáculos à graça de Deus.
E para isso, nós precisamos de outra graça, todas as vezes na nossa vida, para que venha iluminar a nossa inteligência, que está obscurecida. A graça, ela cura as feridas do pecado, ela identifica a nossa vontade que está enfraquecida com a vontade de Deus. Que grande mortificação aqui, conformar a nossa vontade com a vontade de Deus, só que a nossa vontade não está com a vontade de Deus nunca. Deixa eu lhe falar uma coisa muito simples. Hoje está frio ou não? Sim ou não? Sim. Dói o seu físico? Sim ou não? Sim. Quem não reclamou do frio hoje? Seja sincero. Meia dúzia de pessoas. Está sendo sincero, né? Então abaixa a mão. A maioria reclama do frio. Não está se conformando com a vontade de Deus. Está fazendo frio, sim ou não? Sim. Deus permitiu esse frio? Sim. Então é vontade de Deus. Então se conforme com a vontade de Deus. Diga: Senhor, com a tua graça, Senhor, eu aceito o frio, porque é da tua vontade, então também é da minha vontade. O teu desejo precisa ser o meu desejo, só que a nossa vontade está enfraquecida devido ao pecado. E daí não é a vontade que ama a Deus, que pratica as virtudes. Nós somos dominados e escravos pelas nossas paixões, que em si não são más e nem boas. Muitos teólogos místicos vão enumerar em 11, que é o amor, que é o ódio, que é a cólera, que é a esperança, que é a alegria, que é a tristeza, que é a decepção, que é a aversão, que é o desejo. Tudo isso, ela foi criada, foi dado a nós, a potência da nossa alma, foi dado por Deus, foi criado em nós uma graça, uma vida sobrenatural, uma vida que Deus está dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Só que, como nós somos escravos das paixões, a nossa vontade está enfraquecida, que é a faculdade superior, juntamente com a inteligência que está obscurecida. Então nós temos dificuldade agora de conhecer a verdade, e porque nós não conhecemos a verdade, a vontade enfraquecida, o que acontece? Eu vou sendo escravo das paixões, e aí eu vou vivendo todos os pecados. Estão entendendo? Que é a graça então que cura, que identifica a nossa vontade enfraquecida. É só ver o nosso dia a dia. Reclamamos do calor, não aceitamos que é a vontade de Deus. Quantas pessoas hoje deprimidas porque não aceitaram a vontade de Deus na sua vida? Porque não se conformaram a tua vontade com a santíssima vontade de Deus. E Deus me falava na oração que no dia 31 de maio uma pessoa perdeu um ente querido. E você não consegue, você não aceita isso. Quantos que estão em depressão porque não aceita algo que aconteceu na sua vida? Tudo que acontece em nossa vida, com exceção do pecado, ou é querido por Deus, ou é a sua permissão. Só que nós nos revoltamos devido às paixões, devido ao escravo ao desejo, devido ao escravo, todas aquelas paixões, nós nos revoltamos. A nossa vontade, ela não consegue resignar, não aceita, porque está enfraquecida. Justamente é aí que eu preciso da graça, para que sejam ordenado as minhas paixões. Como eu dizia, elas não são boas nem más, mas quando ordenadas, elas trabalham em nosso favor, trabalham na prática das virtudes, trabalham a amar a Deus, a conhecer a Deus. A nossa vontade fortalecida consegue então amar a Deus, praticar a virtude. E aprenda uma coisa: se você quer ser feliz, só existe uma maneira, é a partir da prática das virtudes.
não é seguindo os teus sentimentos, não é se entregando ao pecado que você vai ser feliz. Cada dia mais vamos viver uma tristeza profunda, e a tristeza que não é boa nem má, ela me leva para a depressão, me leva para a morte. Estão entendendo? O quanto é necessário então deixar que essa graça de Deus venha identificar a primeira coisa, identificar a nossa vontade com a vontade de Deus por meio da caridade. Não tem outro caminho de perfeição. Essa é a maior mortificação, porque nós queremos fazer tudo do nosso jeito, sim ou não? E ai se alguém se opor, porque de tantas brigas na vida familiar, porque o marido quer alguma coisa, a mulher quer outra, os filhos querem outra, e ninguém se entende, ninguém quer se sacrificar, ninguém quer a caridade que exige o sacrifício, ninguém quer morrer, porque quer deixar a sua vontade, o seu amor próprio, o seu egoísmo falar mais alto, não quer morrer para o outro. Nós precisamos, meus irmãos, pedir todos os dias a graça de Deus, que ilumina a inteligência através da fé. Aquilo que eu dizia no início da pregação, essa verdade ela precisa ser iluminada, que Deus está aqui, que Deus é amor, para eu experimentá-la, e aí ela vai convidar a minha vontade para amar Deus, para simplesmente retribuir esse grande amor que Deus tem por nós, que é amor mais de sacrifício do que Jesus na cruz. E nós não queremos sacrificar para o outro, nós não queremos dar o perdão ao outro, perdoar as suas ofensas. Entenda que toda ofensa que vier de uma pessoa, Deus não está no pecado da pessoa, mas Deus está ali para te humilhar, e você tem que aceitar, dizendo: Senhor, se é a tua vontade, então eu aceito, Senhor, eu quero conformar a minha vontade, e aí o sofrimento vai ser causa de santidade, de purificação na minha alma, e não de derrota. É por isso que muitos não querem mais viver, porque não querem lutar, não querem deixar a graça de Deus trabalhar na sua alma, e você vai se entregando. Sem sacrifício, meu irmão, não há vida. Olha ali Jesus Cristo, só temos vida porque Ele se sacrificou e por inteiro. Se eu não estiver disposto a me doar pelo amor, pela caridade, não vai ter a ordenação, as nossas paixões, elas não vão ser ordenadas para o verdadeiro fim. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que está ressecando minha boca. Assim como meu corpo precisa da água, a nossa alma precisa da graça, porque senão você não vai conseguir amar com o amor de Deus a sua família. É um amor doentio, de paixão, você só quer para você, é um amor egoísta, onde você não consegue dar a vida pelo outro. Está entendendo o porquê de tantas separações, o porquê de tantas desgraças nesse mundo? Primeiro, eu não me conformo, eu não conformo a minha vontade com a vontade de Deus. Aceita, meu irmão, a vontade de Deus. Você, quando uma pessoa vem te ofender, e você aceitando: Senhor, eu me conformo com a tua vontade, imediatamente você perdoa aquela pessoa, você dá graças a Deus por tudo que acontece na tua vida, porque Deus está ali naquela situação. Se Deus permitiu, é a vontade dEle. Se você está desempregado, meu irmão, é vontade de Deus, Ele permitiu. Então fala: Senhor, eu me conformo, eu quero me conformar com a tua santa vontade. Aí o
coração comece a experimentar a cura que Deus tanto nos quer. A alegria, meu irmão, verdadeira do Espírito não é a ausência de cruz, não é a ausência de sofrimento, de percas. A alegria que brota do coração do homem é uma alegria onde você se sacrifica, que você pratica as virtudes. Nós ouvimos aqui, a caridade é paciente. Se você não praticar a paciência diante do sofrimento, diante da pessoa que te faz sofrer, se você não a caridade, ela não é invejosa, ela não é orgulhosa. Se você não praticar a virtude da humildade, você não vai ser feliz nunca. Entenda, para o mundo, o ter é que alegria, o ter. Não, em Deus é o ser filho de Deus, não é ser escravo, mas filho de Deus, abandonado à vontade de Deus, acreditar em Deus, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. São Paulo capítulo 8, versículo 28, São Paulo, as cartas aos Romanos. Ou eu acredito na promessa de Deus, ou eu acredito na palavra de Deus, ou eu vou acreditar em mim mesmo, ou eu vou acreditar nas pessoas, ou eu vou pôr minha segurança no dinheiro, nos bens materiais, e aí quando me falta, eu me revolto contra Deus, eu ajo nas paixões, eu não conformo com a vontade de Deus. Se Deus tirou o seu dinheiro, meu irmão, é porque Ele quer te salvar. Você precisa acreditar nisso. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7, Deus tem cuidado de vós. Diga para a pessoa do lado, Deus tem cuidado de você. A graça, meu irmão e minha irmã, é o remédio de todo o nosso ser. Você não queria o remédio para a cura aí dessa tristeza? Sim ou não? É a graça. É a graça que vai colocar aí a harmonia dentro do seu coração, que vai dar humildade a você, e você vai praticar a virtude da humildade, reconhecendo o pecador diante de Deus, não escondendo os teus pecados para Deus, não justificando os seus erros. E aí Deus vai enviando mais graça. A nossa alma doente, por causa da nossa natureza corrompida, existe as inclinações más. E se elas não são curadas, se elas não são mortificadas, e como eu vou mortificar? A partir da mortificação dos 5 sentidos, da visão, do paladar, do olfato, do tato e da audição. Se você não mortifica o teu olhar, meu irmão, você vai alimentando mais a paixão desordenada, você vai cair no pecado. Por isso Jesus disse assim, aquele que, se o teu olho te faz cair, arranca ele, no sentido, mortifica o teu olhar, para a matéria de pecado. O sacrifício, meu irmão, o amor é exigente. Exige sacrifício. Por isso precisamos mortificar. Do contrário, eu vou continuar vivendo umas paixões desordenadas e caindo em pecado. Por que muitas pessoas vão no confessionário e ficam confessando sempre os mesmos pecados, confessa e aí volta e cai de novo? Porque é a paixão que está gritando dentro de você. Porque você não alimenta a tua alma, porque você não tem uma vida de oração, porque nós não temos recolhimento, silêncio na nossa alma, porque nós não dedicamos a palavra de Deus, porque nós vivemos o sacramento de qualquer maneira. Então essa vida da graça, ela não é alimentada. O organismo sobrenatural dentro de nós, ele não está sendo atuante, porque uma vez que nós temos a graça santificante, nós temos as virtudes infusas, as teologais e as morais, a moral, nós temos tanto a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a fortaleza, nós temos a temperança, e do contrário,
se nós não deixamos essa graça atuar nos dons de santificação, que são aqueles 7 dons: sabedoria, fortaleza, ciência, inteligência, conselho, piedade, temor de Deus. Se existe dentro de uma alma em estado de graça, por isso que a primeira coisa, precisamos buscar o sacramento da confissão, para que eu não me recupere. Se eu estiver em pecado mortal, eu preciso recuperar essa graça santificante. Mas mesmo recebendo toda essa vida sobrenatural, ela só vai atuar dentro de nós a partir de um envio de uma graça atual, senão o mecanismo ele não funciona. É por isso que eu preciso sempre da graça, é por isso que eu preciso ter uma vida de oração, é por isso que eu tenho que ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida interior, e não da carne, e não das paixões, mas do Espírito, que é a obra de Deus em nossa vida, para a nossa santificação, e para que um dia nós conseguimos entrar e conquistar a vida eterna. Do contrário, nós não sairemos do nosso lugar. A graça, ela nos dá essa força. As suas mortificações, ela não torna mais pesada, porque você entendeu, você quer viver a alegria de Deus, você entendeu que é a partir das práticas das virtudes, você entendeu que o amor é paciente, que a caridade é bondosa, ela não é arrogante. E aí na sua casa, você vai tomar cuidado, você vai tratar melhor o outro, você vai respeitar a sua esposa, você não vai gritar com ela, ou vice-versa. Mas você precisa alimentar a vida em você de Deus, a partir da mortificação dos sentidos. É o que causa queda em nós. Se nós não deixarmos que seja arrancado do nosso coração pela mortificação, preservando os nossos olhos e ouvidos de todos e todos os outros sentidos da ocasião de pecado, eu não vou conseguir dar os passos. As minhas paixões vão continuar estando desordenadas. Está entendendo por que é tão difícil perdoar? Porque agimos pelas paixões desordenadas. Está entendendo por que é tão difícil amar e ir ao encontro do outro? Porque o que grita em nós são as paixões, e não a vontade, porque está enfraquecida, e porque nossa inteligência é obscurecida. Então nós não vivemos a fé, nós não vivemos a verdade, nós não compreendemos a necessidade de estar na verdade. Capítulo de João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece a palavra, mas precisa fazer essa experiência com essa palavra. É a verdade que nos liberta, é a verdade que vai curar o nosso coração ferido. A mesma coisa com os nossos sentidos interiores, que é a nossa imaginação, que é a nossa memória. Por causa do pecado, a concupiscência muitas vezes é que grita nas nossas lembranças. Até mesmo quando você está rezando em oração, muitas vezes vem aquele pensamento de pecado, sim ou não? Porque nós vivemos os pecados, entrou pela nossa visão. Está vendo por que é necessário mortificar os sentidos exteriores? Para que também os nossos sentidos interiores sejam mortificados e ordenados, para que a vontade seja obedecida pela vontade. É por isso que vem pensamentos negativos, é por isso que vem pensamentos de morte, de pecado, porque a nossa imaginação, porque a nossa memória, ela está toda ela enfraquecida e precisando de reestruturação, de cura de Deus, pela graça. Mas a nossa parte, com a graça de Deus, eu preciso
viver as mortificações. Eu não posso querer escutar tudo, não. Eu não posso. Esse é o meu propósito. Graças a Deus, eu não aceito falar mal de ninguém perto de mim. Se a pessoa quer continuar falando, eu deixo ela falando sozinho. Perco a amizade dele, mas eu não quero perder a vida eterna. Perco a amizade da pessoa. Se ela não está sendo canal da graça para mim, então é melhor, arranca-o. Se a pessoa não te leva para Deus, perde essa amizade, que ela não é uma amizade de Deus. Isso é mortificação. Se aquele programa de televisão não faz bem para mim, o que eu escuto, o que eu ouço, porque vai ficar na memória. E a imaginação depois vai ter fantasias, vai ficar fantasiando. Aí você está na capela adorando o Santíssimo Jesus e vem aqueles pensamentos de pecado que você cometeu no passado ou que entrou na sua mente. Você está entendendo por que é exigente a caridade? As faculdades superiores, que é, como eu falei, a inteligência e a vontade, elas estão sujeitas à curiosidade, à independência, ao orgulho, quando as nossas paixões não são ordenadas. É por isso que caímos no orgulho. Nós sabemos, a vontade precisa amar a Deus, precisa praticar a humildade, mas nós caímos no orgulho. Primeiro, não reconhecendo um necessitado da graça, da confissão, da Eucaristia. Aí você vai ter uma visão diferente. A oração não vai ser pesada. Você ir na Santa Missa, preparar silenciosamente, fazer a sua ação de graça, não vai ser pesada, vai ser por amor. Porque a tua vontade é convidada a amar, a tua vontade curada, ela é convidada a praticar as virtudes. Esse é o natural das coisas. Não é ceder às paixões ao pecado. Eu vou ser feliz, eu vou viver a minha vida de qualquer maneira. Isso não é felicidade. Porque que nós estamos vivendo num tempo onde tem mais suicídios no mundo. As pessoas não estão se aguentando mais. Elas estão destruídas interiormente, enfraquecidas, porque foram cedendo. Hoje é tudo a facilidade, hoje é o mundo das facilidades. Ninguém quer suar a camisa, querem tudo pronto. O vício da preguiça, somos preguiçosos. Não queremos dar o passo, lutar, não queremos a ascese, queremos uma fé light, queremos uma vida, uma doutrina facilitada ao meu bem prazer. É isso que nós estamos vendo muita gente pregando, uma falsa doutrina, uma vida fácil. Isso é satânico, isso é diabólico, isso veio do inferno. Não existe salvação sem cruz. Não existe sem resistir ao pecado, não ao adultério, não ao pecado da luxúria, não, meu irmão, não, é na prática da castidade que você vai ser feliz. Mas se você não começa a mortificar as tuas potências, mortificar as faculdades, o sentido e as suas paixões, você vai cair, vai ceder sim, você vai ficar no adultério, você vai ficar nas práticas erradas, as paixões desordenadas, aquilo que São Paulo fala na carne, as obras da carne, porque o nosso espírito não está fortalecido. É por isso, aqui está a misericórdia de Deus. Quando você começa a ter intimidade com Jesus, na oração você percebe que você merecia o inferno. Eu, Ricardo, já merecia estar no inferno, por causa dos meus pecados. Mas Deus é tão misericordioso, que Ele não desistiu, Ele continua alimentando, Ele continua me dando força, a sua graça, através do sacramento, através
da palavra, através da vida comunitária, da oração, da entrega. Não é sem esforço. Só que nós queremos tudo facilitado. A nossa vontade fraca não quer lutar, não quer amar. Na verdade, nós não queremos um amor exigente, queremos o amor da novela. Não deu certo, troca. O que importa é o prazer. Por isso que cada vez mais a humanidade está doente, e o mundo está doente, a natureza está enfurecida. Porque não tem mais santidade, não tem prática das virtudes. Ninguém quer ser amigo da cruz, todo mundo quer ser amigo dos prazeres, menos da cruz. Não querem seguir Jesus pobre, casto e obediente. Querem seguir as facilidades, não querem obedecer. Ninguém quer obedecer ninguém mais, as autoridades. Porque querem viver a sua própria paixão, o seu amor próprio que está te matando. É o grande impedimento da graça de Deus, é o amor próprio desordenado. Aprenda isso. Por isso que Jesus disse: renuncia a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Se você não renunciar a você mesmo, você não entrará na vida eterna. Para de fazer aquilo que são os seus caprichos. Ricardo, para de seguir os teus caprichos, os teus desejos. Queira os desejos de Deus. Aceite a dor. Diz São Paulo, Romanos 8,13: de fato, se viver segundo a carne, há vez de morrer. Fala isso para o irmão do lado: se viver segundo a carne, vai morrer. Mas não é a morte, viu, do corpo, não. São Paulo está falando da morte eterna, da existência do inferno. Porque hoje muitos não acreditam no inferno. Ele existe. Não queira acreditar vendo, pelo amor de Deus. Não queira acreditar entrando lá. Que nem um homem disse uma vez para o Padre Pio: ah, Padre Pio, eu não acredito no inferno. Padre Pio, você vai acreditar quando você estiver entrando lá. Você quer assim? Então não seja escravo da paixão. São Paulo a palavra está nos ordenando, a palavra está nos orientando. De fato, se viver de segundo a carne, há vez de morrer. É uma promessa. Vai morrer. Só que é a segunda morte. Mas se pelo Espírito, preste atenção, isso é doutrina católica. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Ficou claro? Se eu não mortificar as obras da carne, vou morrer. Eu não vou agradar a Deus, eu não vou estar em conformidade com Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses: a vossa santificação. Se Deus quer meu santo, eu quero ser santo também. É o desejo de Deus que eu me torne santo. Então é o meu desejo tornar santo. Eu quero estar de acordo com a vontade de Deus. Então eu preciso mortificar. Para que ser um homem do Espírito, para não ser um homem carnal, para não ter relação com a minha irmã de maneira sensual, um amor paixão e não um amor caridade, porque é isso que acontece no nosso meio, dentro da igreja, nas novas comunidades, nas congregações. O que fala alto é um amor sensual e não um amor de sacrifício. É isso que muitos casais estão separando, muitos adultérios, porque não entenderam que o amor é sacrifício. A sua carne tem gritado muito mais, e você ainda continua brincando. Você não busca, não dá os passos, não cede à graça. Você não é dócil. Eu não sou dócil à graça de Deus, colocando mais obstáculo. Amar a Deus é conformar a nossa vontade com a sua vontade. Isso é uma verdadeira mortificação. É preciso abraçar a vontade de Deus quando acontecem coisas desagradáveis às nossas inclinações. Tem um livrinho bem pequenininho, um livretinho, que eu indico a vocês. Chama Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus,
de Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador dos redentoristas. Ele traz alguns exemplos que eu quero partilhar com vocês, para entendermos melhor isso. Como é me conformar com essa vontade de Deus? Quantos ficam gritando: ai Senhor, qual é a tua vontade? Deus te deu uma família, está perguntando qual é a tua vontade. Ué, é amar a tua família. Está ali, está claro. Parece Tomé, quando Jesus ressuscitado aparece, e Tomé, não, antes da ressurreição: eu vou para o Pai, lá vou preparar muitas moradas, e quando eu voltar, eu buscarei a vocês. Aí Tomé fala: para onde vai? Oh meu Deus, que anta Jesus Cristo. Ele acabou de falar que vai para morar, mas nós não sabemos, nós não entendemos, nós não compreendemos. Está entendendo por que nós não conseguimos conformar com a vontade de Deus? As adversidades que diretamente nos vêm de Deus, por exemplo, como uma doença, preste atenção, ou uma desolação espiritual, a pobreza, a morte de parentes, mas também quando é promovido pelas criaturas, como um desprezo. Você é aquela pessoa quando alguém passa do seu lado e não te dá bom dia, acabou o seu dia? Não responda, porque não está aceitando a vontade de Deus. A vontade de Deus não era o pecado da pessoa, mas era te humilhar. É só assim vamos crescendo na virtude da humildade, gente. Não tem outro caminho. Deus é pedagogo, Ele não é mágico. Cura interior não é mágica, preste atenção. Se estão pregando uma cura interior de facilidade, não é doutrina católica. Em vez de te levar para o céu, em vez de te dar uma vida do Espírito, está te dando uma vida cada vez mais carnal, mais terrena. Não há desapego. Você não se desapega dos bens materiais, é sinal de que nós não estamos caminhando no Espírito. Discernimento não precisa nem incomodar o Santo Espírito. E aí, como a injustiça, as perseguições, Deus não deseja o pecado que os outros cometem, mas sim a nossa humilhação, pobreza e mortificação. Deu para entender? Não vem me bater depois não da pregação, mas se você bater, eu vou entender que é vontade de Deus, não o teu pecado. E ali naquele ato, eu de fé, eu falo: Senhor, eu te agradeço, pois a tua vontade está realizando na minha vida. Gente, que experiência linda quando nós entendemos isso, que tudo que acontece ou é vontade querida, ou Deus quis, ou Ele permitiu. Se Ele permitiu, permitiu. É para o meu crescimento. Deus quer o melhor para nós, sim ou não? Só que nós não entendemos. Aí nos revoltamos, reclamamos, abandonamos o pouquinho de oração que estávamos fazendo. Ia na missa lá, dominical, mas deixamos de ir, preferimos futebol, as paixões, a vida fácil, não quer sacrifício. Em Eclesiastes 11:14 diz assim: o bem e o mal, a vida e a morte, a pobreza e a riqueza, de Deus nos provém. Ele sabe para quem pode dar riqueza. Quantas pessoas, se Deus desse a riqueza, ele já estaria no inferno? Então aceita, meu irmão. Alguns santos vai dizer assim: aceita até o seu defeito físico. Deus sabe o porquê que você vive isso. Eu não estou falando que é fácil, é a graça que nos move a viver essa dimensão, porque nós somos carnais e nos revoltamos com muita se revolta com um friozinho de Cachoeira Paulista, meu Deus, se vocês morassem como eu morei no Japão, vocês estariam já com a boca desse tamanho. Sofre uma coisinha de nada, está doendo o pé, ai meu Deus, quanta piedade, está doendo o pezinho. Entrega essa dor, bendito.
Entregue essa adversidade conforme, dizendo assim: Senhor, se estou sofrendo, então eu conformo, eu quero dar minha graça de me conformar com a tua vontade. Essa é a perfeição do amor de Deus, conformar sempre com a vontade de Deus. O caminho de perfeição e da verdadeira felicidade é conformar, se conformar com a santa vontade de Deus. Deixa eu contar, se dá tempo, 3 historinhas aqui, que está no tratado da conformidade de Deus. Presta atenção. Havia um padre, que muitas vezes ele pedia para Deus o caminho da perfeição, e que ele queria um caminho de espiritualidade, que fizesse ele santo e tudo mais. Isso é real, viu? E aí um dia ele ouviu a voz falando: vai em tal igreja, e lá você vai encontrar uma pessoa, um homem, que vai te ensinar. Aí o padre foi pelaquela igreja, que Deus havia falado na alma dele. Chegando lá, a igreja estava vazia, mas tinha um mendigo, um homem morador de rua, na frente da igreja, na porta da igreja. E o padre chegou e disse: bom dia. Aí aquele homem todo esfarrapado, sujo, ele disse assim: meu senhor, eu não sei o que é um mau dia, eu nunca experimentei isso. Aí o padre, ele falou: nunca me lembro de ter passado um mau dia. Aí o padre replicou: Deus vos deu uma vida feliz, tipo assim, não acreditou nele. Aí ele diz assim: eu nunca fui infeliz. Olha o que ele fala: não foi o acaso que me fez responder-vos que nunca tive um dia mau, porque se eu tenho fome, eu dou graças a Deus. Se eu estou com frio, eu dou graças a Deus. Se me humilham, eu dou graças a Deus. Tudo que me acontece, eu dou graças a Deus. Por isso a minha alma está sempre feliz e sempre é um bom dia. Estão entendendo? Você quer ser feliz? Se conforme com a vontade de Deus. O padre perguntou ainda. O padre não estava convencido. É um padre, está escrito no tratado. O padre perguntou: onde achastes a Deus? Ele disse: achei onde deixei as criaturas. Olha a vida aqui. Quem sois vós? O mendigo respondeu: eu sou um rei. Mas onde é o vosso reino? Na minha alma, onde eu conservo a ordem. As minhas paixões obedecem à razão e a minha razão obedece a Deus. Pode aplaudir isso. Você perdeu um filho querido, minha irmã, meu irmão? É dolorido? É. Eu não sei, eu nunca perdi, mas é dolorido. Perdi pai, perdi irmão. Se conforme à vontade de Deus. Diga: Senhor, aconteceu a morte, é a tua vontade, então eu aceito, eu conformo, quero me resignar, aceitar a tua vontade. Aqui é o sinal de cura, onde Deus se alegra com uma alma que deseja ter os desejos dele. Ele não cansa de mandar graça. Olha só, para você entender isso. O padre continuou perguntando. Perguntou o que tinha feito para adiantar na perfeição. Aí o homem respondeu: primeiro, guardei silêncio. Presta atenção. Hoje o mundo é muito barulhento. Sabe por que o homem não quer fazer silêncio? Porque ele tem medo de ver o que ele é realmente. E aí ele precisa de fuga. Ele precisa de prazer, ele precisa do shopping, ele precisa daquele divertimento, ele busca o prazer pelo prazer e não como fim. Errei. Como meio, o fim é amar a Deus. Entende? Aí eu guardei silêncio, respondeu o mendigo: ser silencioso com os homens em ordem a falar com Deus.
Presta atenção, é muito diferente. Eu sou silencioso com os homens para que eu tenha como falar com Deus. A minha alma precisa estar em silêncio. E na união que tenho, presta atenção, e na união que eu tenho com a vontade de Deus, do meu Senhor, tenho achado e acho toda a minha paz. Quer experimentar a paz? Então se conforme com a vontade de Deus. O caminho de santidade é conformar com a vontade de Deus. Tinha um religioso, também está no tratado, que ele tinha um grau de santidade muito grande, ao ponto de pessoas doentes tocarem nele e ser curado. Aí um dia o superior dele perguntou para ele, o abade superior: mas qual é o teu segredo? Por que você é tão santo assim? Qual é o motivo da tua santidade? Ele respondeu: também não sei, abade. Aí ele continuou perguntando, falando com ele: mas as suas práticas não são diferentes dos outros religiosos aqui? Qual é o motivo? Quais são as tuas devoções? Ele falou assim: muito poucas, melhor, quase nenhuma. Mas então como? Qual é o segredo? Ele disse: é simples, em tudo eu me conformo com a vontade de Deus. Se vem coisas desagradáveis às minhas inclinações, eu aceito, eu me uno a Deus. Se é agradável, não me muda em nada a mim, eu agradeço a Deus. Aí ele foi falando, aí o abade perguntou para ele: então ontem, quando o inimigo, ontem você não teve aborrecimento quando o inimigo entrou na nossa casa religiosa e roubou as nossas coisas, os nossos mantimentos, os nossos alimentos e colocou fogo na nossa propriedade? Você não se aborreceu, não se irritou, entristeceu? Ele falou: não. Como sempre, eu dei graças a Deus. Se aconteceu, foi permissão de Deus. Em tudo, eu dou graças a Deus. Aprende a isso. Não reclama mais não murmura não. Na imitação de Cristo é duras palavras. Jesus fala, esse dia ele falou para mim assim: servo preguiçoso e murmurador. Eu falei: sou eu mesmo, Jesus, vem aqui. Sou eu mesmo. Então deixa de ser preguiçoso e de ser murmurador. Aprenda a dar graça a Deus. É uma graça, mas louve a Deus. Eu quero, antes de rezar um pouquinho, esse último testemunho. Havia um agricultor que ele era muito próximo lá de uns padres. Sempre padres envolvidos naquela história. E aí, todas as colheitas, ele colhia frutos abundantes, muito mais do que os outros lavradores. Aí um dia, os padres foram lá conversar junto com os outros agricultores, perguntando qual era o segredo. Aí ele disse assim: eu nunca desejo outro tempo senão o que Deus manda. Precisa de sol por causa da minha plantação. Ele: não, Senhor, eu desejo o tempo que o Senhor quer mandar. Aí ele disse assim: como eu quero o que Deus quer, Ele também me faz à vontade, dando uma boa colheita. Vamos ficar em pé? Diante do que nós ouvimos, que eu sou o primeiro a escutar isso, eu sei o quanto que eu sou escravo das paixões. Eu sei das lutas que travam dentro do meu homem interior, o homem velho. A nossa vontade não está fortalecida. Somos escravos das paixões. Então nós precisamos do autor da graça. Quem é?
O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai dar o movimento na vida da graça em nós. É Ele que vem com uma graça atual e mexe o mecanismo, e aí os dons começam a trabalhar em nossa santidade. Aí vem o dom da sabedoria, aí vem o dom da fortaleza, aí vem o dom da ciência, da inteligência, do conselho, e trabalha em favor, e as virtudes infusam. E aí essa máquina dentro de nós, esse organismo sobrenatural, vai se movimentando para que um dia a gente possa amar a Deus. E quem sabe, como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se você deseja isso, levante os seus braços e vai pedindo essa graça, vai pedindo o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos experimentar a Tua força mais uma vez. Nós precisamos das graças atuais, seja para mudar de vida, seja para arrepender de um pecado grave, seja para aumentar em graça, Senhor, fortalecer a nossa vida interior. Derrama sobre nós, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, derrama para curar as doenças da nossa alma, Senhor, para colocar ordem nas nossas paixões. Sim, Deus, eu quero viver as Tuas verdades, mas eu preciso compreendê-las, eu preciso experimentá-las, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Levante seu braço lá em cima. Nós aprendemos tanto sobre a conformidade, a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda. Nós vamos nos entregando a Deus e pedindo essa graça. Vem, Espírito Santo, que Deus sabe o que é melhor para nós. Levanta seu braço, canta isso. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para mim. Mais uma vez. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para mim. Vá soltando a sua voz no Espírito, pedindo a Deus a graça. Senhor, me dê a graça, Jesus, de me conformar com a Tua vontade. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Vem amolecer o meu coração. Vem trabalhar a dureza da minha alma. Vem, Senhor Jesus, me faz alguém dócil. Dócil ao Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, repousa sobre nós. Vem, água viva. Vem nos refazer. Vem nos moldar. Vem nos recriar conforme a Tua vontade. Vem, Espírito Santo de Deus. Toque, Espírito Santo. Toque também nas nossas feridas, Espírito Santo. Devido a elas, muitas vezes, o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o mal que eu não gostaria eu realizo. Cura, Senhor, cura, Santo Espírito, as marcas da nossa história. Há tantas pessoas aqui que foram violentadas, Senhor, pessoas que precisam experimentar o poder da ressurreição na sua sexualidade, na sua afetividade. Pessoas dominadas pelas paixões, Senhor. Eu quero lhe pedir essa unção, a graça sobre nós. Todos nós precisamos, sem exceção. Todos nós precisamos, eu preciso, Senhor, da Tua graça. Espírito Santo de Deus, eu preciso que movimente em minha alma os Teus dons, as virtudes do Cristo que é perfeito, o homem perfeito.
Vem Espírito Santo curando os nossos corações, aquelas marcas profundas de percas de entes queridos, perca do pai, que ainda não me conformei, perca da esposa, do esposo, do filho. Vem Espírito Santo em auxílio das nossas fraquezas. Vem Espírito Santo orar em nós, porque nós não sabemos o que pedir e como pedir. Pedimos coisas que não é do teu desejo, Espírito Santo. Dai-nos o teu desejo, dai-nos conformar sempre com aquilo que é a tua vontade, com as tuas inspirações. Sim, que sejamos dóceis às tuas santas inspirações. Dai-nos essa graça, Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguimos. Não, eu não tenho como, eu não tenho força, Espírito Santo. Eu preciso da tua unção. Eu preciso da fortaleza em mim para vencer o pecado e a tentação. Eu preciso da sabedoria para saborear a divindade, a tua presença em mim. Eu preciso do conselho para as decisões que eu preciso tomar. Eu preciso da ciência para cada dia mais conhecendo as minhas misérias e me desprezando, e conhecendo o teu amor, conhecendo a ti, te amar e te amar cada vez mais, Espírito Santo. Dá-me a inteligência, Espírito Santo. Dá-me a inteligência para conhecer a verdade. Dá-me a inteligência, dá-me, Espírito de Deus. Atua em mim, Espírito Santo, pois se é vontade tua, Deus, ser santo, eu também desejo ser santo. Vai dizendo isso para o Espírito Santo. Eu desejo os seus desejos. Eu quero ser santo. Eu quero viver no Espírito. Eu quero viver na graça. E aplauda o Espírito Santo de Deus, que é o doador de toda a graça. Levanta seu braço de novo e canta. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para mim. Quero ouvir você cantando. Deus sabe o que é. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.